Corinthians dá preferência de compra por promessa e Zenit confirma detalhes de venda de Yuri Alberto. Ou seja, Yuri Alberto é do Corinthians, confirmado. O contrato dele não é mais de empréstimo. Corinthians comprou o Yuri Alberto. Tem contrato com ele até 2027 e é isso que diz a nota. Vamos lá. O Zenit divulgou nesta terça-feira a confirmação dos moldes da negociação com o Corinthians por Yuri Alberto. O atacante será atleta em definitivo do timão. O negócio, além de envolver Robert Renan e Duqueiroz, ainda tem a novidade de prioridade de compra do jovem Pedro. O empréstimo de Yuri Alberto se encerra e o Corinthians assinará em definitivo com o jogador. O Zenit manterá 50% dos direitos do atleta em caso de venda. Robert Renan, uma das moedas de troca, já se dirige ao clube russo nessa janela, enquanto o Duqueiroz vai no meio do ano. O atacante assina com o Corinthians até 2027, sendo assim o contrato mais longo de todo o elenco alvinegro. O Corinthians confirmou a informação através de comunicado oficial no app Universo SCCP, mas não deu detalhes do negócio, como por exemplo a porcentagem que será mantida de Yuri Alberto, além dos jovens Robert Renan e Duqueiroz. A ida de Duqueiroz e Robert Renan já era de conhecimento da torcida e informado pelo meu timão. Já em relação ao Pedro, o Zenit informou que tem a prioridade de primeira recusa em propostas feitas pelo atacante nascido em 2006, que está servindo a seleção brasileira sub-20 no momento, após marcar na estreia da Copinha. Duqueiroz, aos 22 anos, e Robert Renan, aos 19, assinam um contrato de 5 anos com o clube russo. O atacante Mantuan, de 21 anos, segue no clube por empréstimo até o meio do ano, quando retorna ao Corinthians. O comunicado oficial fala em condições estabelecidas, ainda pela volta de Ivan ao clube, sem detalhar se há manutenção de porcentagem ou bonificação pelo negócio. O goleiro deve ser reemprestado ao Vasco em 2023 com opção de compra. O clube russo fez arte com todos os envolvidos na negociação para dar boas-vindas aos novos chegados e agradecimentos pelos que estão de saída do Zenit. Na Rússia, Robert e Du encontrarão outros jogadores criados na base do Corinthians, Claudinho e Malcom, são titulares e destaques da equipe. E aí aqui está o anúncio do Zenit, com a artezinha de todo mundo, ó. Olha lá. Mantuan, Du, Robert, Ivan e Yuri Alberto. Certo? Então, vamos lá. Vamos por partes, né, o querido Gabriel Ramos. Primeira coisa, Corinthians não falou a porcentagem que mantém de Yuri, Robert e Du. Então essa compra do Yuri Alberto, a gente não sabe a porcentagem que é essa compra dele. Sabendo que o Zenit tem 50% do Yuri Alberto, certo? E o contrato dele é até 2027. Ponto. Essa é a questão do Yuri Alberto. Du e Robert assinam também por 5 anos. Certo. Então assinaram em definitivo com o Zenit por 5 anos, vai até 2027 também. A gente não sabe a porcentagem que o Corinthians ficou desse negócio. Certo. Perfeito, esse é o segundo. Terceira coisa, Mantuan retorna no meio do ano, certo? Mas ainda tem a preferência, certo, Gabriel? Tem a preferência... Não, aí dele. Que entra a primeira, né? A primeira questão. Mas enfim, ele retorna pro Corinthians no meio do ano. Não, é outra questão, que não tá nem nessa nota aí, eu acho. Tá. Eu acho que não. Mas enfim. A informação do Fábio Aleixo? A informação do Fábio Aleixo. Sabendo? Mas, eu vi no Twitter dele. Mas a tendência é que ele retorne no meio do ano. A gente vai falar sobre essa questão do Aleixo também. Tá. O Ivan, ele retorna agora, mas a tendência é que ele vá pro Vasco. E o Pedro 06, o Zenit tem a prioridade de compra do jovem. E aí começa a entrar todas as questões. Primeira coisa, vamos por partes. Yuri, 50%, porcentagem, Gabriel. Fala primeiro de tudo o que você achou da negociação em si, por completo, e depois a gente vai detalhando por partes o que você achou de cada situação aí. Vamos lá.
Cara, é assim, é difícil você falar sobre uma negociação quando você não sabe ah, metade do que aconteceu por ela. Você sabe os jogadores envolvidos, quem vai, quem fica, quem foi, quem veio, quem volta, mas você não sabe detalhes, não sabe porcentagem. Cara, assim, é bizarro, de verdade. É bizarro. Bizarro. Porque, cara, falta transparência. Como é que eu tô. Assim, e era uma situação que era pra gente estar comentando aqui feliz. E por que feliz? Pô, porque o Yuri, que é um dos melhores centroavantes que apareceram nos últimos tempos aqui no futebol sul-americano, o Corinthians vai ter ele até 2027. Isso era para ser um motivo de alegria. E a negociação passa cara, desconfiança do torcedor. Tá, mas e aí? Quanto que o Duqueiroz foi vendido, mas por quantos por cento foram para o Zenit? O Corinthians fica com quanto? O Robert, quanto que fica pro Corinthians? Foi tudo pro Zenit? Tá, o Ivan volta. E o Mantuan volta, mas o Mantuan volta e o Mantuan segue sendo todo do Corinthians? O Pedro entrou no negócio, e foi uma das coisas que animaram o Zenit de fechar o negócio. Entrou no sentido de ter a preferência. Cara, é muito, muito estranho isso, sabe? Porque, pô, eu não quero ser oportunista de falar, pô, aí é fácil ir lá nos donos da bola, falar de Cristiano Ronaldo, tá? Mas, cara, qual que é a dificuldade de colocar, de esclarecer tudo pro torcedor? Aí o Roger fala assim, caraca, mas esse Gabriel consegue ver pessimismo em tudo. Tá bom, vamos ser só felizes então. O Yuri Alberto acertou, o Corinthians fechou com o Yuri Alberto, entregou todo mundo que tinha para entregar. E aí, no fim do ano, tem a meta orçamentária. E aí o Roger vai acertar o restante que faltar. Tá, Roger? O que faltar de que o Corinthians precisa vender, porque não vai ter jogador para vender. Aí você vai lá e bota. Problema. Tá bom, Roger? Todas as joias, acho que não as joias, mas quem o Corinthians esperava ir vender e fazer uma boa grana o Valmir, pra poder atingir essa meta. Cara, eu não tô falando que o negócio do Yuri foi ruim, Vitinho. Eu não sei se eu preciso desenhar. Não tô falando que o negócio foi. Que o Yuri ser contratado pelo Corinthians é ruim. Os moldes que não estão claras. Acho que só os moldes, né? A gente saber a porcentagem que o Corinthians ficou do Du, a porcentagem que o Corinthians ficou do Robert, a porcentagem que o Corinthians ficou do próprio Yuri Alberto, porque isso, querendo ou não, interfere em futuras negociações também, né?